Isso que eu vou compartilhar com vocês está queimando no meu coração desde quinta passada. Eu não consigo parar de pensar nisso, é algo que está constantemente na minha cabeça. E é sobre como é que nós percebemos a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela não é algo somente emocional. Ela atinge as nossas emoções, óbvio. Mas a maior marca da presença de Deus é que quando nós estamos na sua presença, nós somos transformados. A maior marca da presença de Deus não é o arrepio. A maior marca da presença de Deus não é receber uma palavra, uma profecia. A maior marca da presença de Deus é sermos transformados. Isso nós podemos ser transformados no quarto, ajoelhados na nossa cama, no nosso quarto, ou numa grande, mega conferência. Porque a presença de Deus está onde o Espírito Santo está. Amém, gente? João 15. João 15, versículo 13, diz assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Versículo 15, presta atenção: já não os chamo de escravos ou servos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora, vocês, Jesus está falando isso aos discípulos, agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Versículo 16, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Você percebe que Jesus começa falando, não há maior amor do que aquele que faz o quê? Dá a vida pelos seus amigos. Vocês que são meus discípulos, eu não chamo mais vocês de servos ou de escravos, mas eu chamo vocês de meus amigos. Por isso eu vou morrer por vocês daqui a pouco. Porque o maior amor não é alguém morrer por si mesmo, gente. O maior amor é aquele que morre por seus amigos. Você imagina que Jesus promoveu eu e você? Já recebeu uma promoção no seu trabalho, em algum lugar? Você já recebeu uma promoção? É legal? Ou você fica triste depois que você recebe uma promoção? É bom ou é ruim? É bom. Quando você passa de uma série para outra, quando você passa um ano, quando você ralou por uma coisa muito difícil e você passa para essa outra estação, você tem uma sensação de, beleza, uma etapa foi concluída. Agora imagina você receber uma promoção que você não merecia nem esperava. E eu quero dizer, sabe, Jesus morreu na cruz por mim e por você, não só para que a gente vivesse livre do poder do pecado, é verdade. Não há poder do pecado sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, amém, gente? Mas não só Ele morreu para que a gente fosse livre, mas Ele também morreu e ressuscitou para que a gente não fosse só mais escravo, mas amigo. Eu quero dar uma boa notícia para você: você é amigo de Jesus. Ninguém acreditou, mas eu vou falar de novo: você é amigo de Jesus. Gustavo, mas o que eu fiz para merecer isso? Nada, eu também não, é graça, é um presente dele. Você já tentou entrar num lugar falando que era amigo de outra pessoa? Dando aquela carteirada. Mas sou amigo de fulano, que já está aí. Você já desistiu de ir num rolê porque um amigo seu não estaria lá
Quantos já fizeram isso? Já falou, não, não vou lá porque não tem amigo. Importava o lugar? Não. Você só queria que tivesse o seu amigo. Porque se fosse o rolê mais miado da face da terra, se tivesse o seu amigo, você iria. Jesus é o nosso amigo do rolê. Agora eu quero perguntar para você, nós queremos estar onde Jesus está? Porque a presença de Deus, o que é a presença de Deus? É estar onde Deus está. E Ele escolheu, na sua infinita graça e misericórdia, habitar dentro de nós. A questão é que muitas vezes a gente anda como escravo e não como amigo. Muitas vezes a gente anda como escravo e não como amigo. Você vê aí, o versículo 15 diz, já não chamo vocês de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Um escravo, gente, muitas vezes ele dorme dentro da casa do seu senhor. Ele tem comida, não é verdade? Porque o senhor não quer que o escravo fique fraco, porque ele tem que trabalhar. Ele, às vezes, o escravo, ele tem um mínimo para sobreviver. Mas uma coisa que o escravo não tem chama liberdade. O escravo não pode entrar na sala do seu senhor e falar, hoje eu vou jantar com você. Pode? Um escravo não pode entrar e usufruir de liberdade, ter acesso ao coração do Senhor. Ele só recebe ordens. Faça isso e vai dar tudo certo. Se você fizer isso, você vai ganhar o seu salário no final do mês. E muitas vezes com Deus a gente funciona como escravos. A gente tenta viver uma vida certa para então poder receber. Mas Jesus disse aqui, você está comigo ainda em João 15? João 15, depois de ele falar, eu escolhi vocês, eu chamei vocês para produzirem muito fruto. Versículo 16, o final. Para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Ser amigo é poder pedir para o Pai de Jesus tudo o que você precisa. É você usar o cartão do amigo, do pai do seu amigo. É você ter acesso a algo que naturalmente você não teria. Você está entendendo que é um senso de paternidade diferente? Ele está falando, ó, tudo bem, a família que você nasceu, toda a realidade que você teve, isso não define, porque agora você não é mais servo, mas você é filho, você é amigo, e por ser amigo de Deus, você tem acesso ao meu Pai, Jesus está falando. Isso muda muita coisa, gente. Porque quem é amigo faz pedido diferente. Você tem algum amigo que você entra na casa dele e abre a geladeira? Acho que não tem muita gente não, mas tem? Você tem algum amigo que você já dividiu um quarto num acampamento ou numa viagem, que você sabe umas coisas que ninguém deveria saber do seu amigo? Que ele sempre anda com duas meias diferentes, uma da Nike, uma da Adidas, porque ele nunca acha o mesmo par. Já teve que dividir toalha com um amigo de quarto? Meu Deus, coisa horrível. Mas tem níveis de amizade que são assim. Não sei se hoje ainda faz muito isso, mas da minha época. Tinha muito esse negócio de dormir na casa do amigo. Quando você dormia na casa do outro amigo, você sabia as broncas que ele tomava da mãe dele, que você não sabia antes. Intimidade é uma bênção. É uma bênção mesmo. Não falei com ironia, não. Porque intimidade te dá acesso a coisas exclusivas. Intimidade faz com que a gente se aproxime de Deus de uma maneira totalmente diferente. Mas intimidade requer constância. Você gostaria de namorar alguém que vê você a cada 3 meses? Você gostaria de um trabalho que você trabalhasse, você só recebesse uma vez a cada 3 meses?
Às vezes a gente não pensa isso porque a gente está tão no automático, mas volta a dizer, gente, às vezes como a gente projeta os nossos relacionamentos, nós transportamos isso para o nosso relacionamento com Deus. E se nós temos falta de intimidade entre nós, a quem nós vemos, nós acabamos transportando essa falta de intimidade para Deus. E aí quando a gente faz algo de errado, se você não tem um amigo que você confessa e vomita logo, às vezes nem um pecado, mas um pensamento errado, você não vai fazer a mesma coisa com Deus. Confissão faz parte da amizade. Confissão. Mas de alguma maneira a gente entendeu que confissão é sinônimo de pecado, mas não é. Confissão é falar do coração. Eu falo. Antes de que aquilo se torne um pecado e se torne uma minhoca, uma raiz de amargura no meu coração ou qualquer outra coisa do tipo, eu já falo. Mano, vê se esse pensamento tem sentido. A maior deles, 90%, eu te garanto, não tem o mínimo de sentido. Mas a gente guarda, porque nós fomos ensinados a ser cada vez mais solitários, egoístas. Egoísmo não é só você não dividir o seu lanche do McDonald's. Egoísmo é você eu e você não compartilharmos aquilo que está na nossa cabeça. Muita gente sofrendo com pensamentos errados. E quando a Bíblia fala para nós carregarmos os fardos uns do outro. Não é maluco isso? E parece que a gente vive em total desobediência a essas coisas. Por uma pura escolha. Não, mas eu não quero prejudicar, eu não quero atrapalhar. Vai te catar. Pensamento mesquinho, pensamento de mentira do diabo. É na nossa vulnerabilidade que o Senhor cresce. Mas a gente não gosta de ser vulnerável, a gente gosta de mostrar o que a gente sabe. Você já teve um amigo sabe tudo? Sabe, um amigo sabe tudo? Qualquer coisa que você pergunta, ele tem opinião? Eu sou esse cara, eu. Se você não tem, você é meu amigo, agora você está sabendo que você tem um. Ah, como eu sou chato, gente. Nossa, estou melhorando. Mas eu gosto sempre de saber tudo, um pouquinho sobre tudo. Teve uma época da minha vida que eu era tão chato, mas tão chato, que às vezes eu nem sabia o assunto do que as pessoas estavam, não conhecia nada sobre, sei lá, partículas subatômicas, mas eu dava um jeito de fazer algum comentário, porque eu gostaria que as pessoas me aprovassem, porque para mim, se elas ouvissem a minha opinião, eu estava sendo aprovado. E aos poucos eu fui perdendo a minha identidade, e eu pensava que eu era amigo delas, mas na verdade eu não era amigo de ninguém, porque eles estavam se relacionando, não comigo de verdade, mas com uma máscara minha. Eu falo hoje sem nenhum problema. Se eu não tomar cuidado, e eu não tenho alguns amigos que me falam, Gustavo, para de ser chato. Eu posso voltar para isso. Mas eu, Gustavo, eu estou compartilhando para vocês, porque essa é a minha jornada. Eu escolhi viver uma vida transparente. E isso é difícil, gente. Porque às vezes você é mal interpretado. Às vezes as pessoas entendem o seu tom de voz, o meu tom de voz, como algo bravo. Por isso que eu pedi para o Vini ficar lá tocando tecladinho, porque eu fico mais calminho. Porque olham para a minha cara, eu estou fechado, então o Gustavo é assim. Eu vou sofrer isso o resto da minha vida, mas eu não tenho problema. Hoje eu sei quem eu sou, e eu sei que eu tenho amigos que me amam pelo que eu sou, e eu sei que eu sou amigo de Jesus, e Jesus é capaz de transformar o Gustavo em qualquer outra pessoa que Ele quer que eu seja. Eu não vou me prender a essa minha personalidade. Eu vou falar, Senhor, eu sou como vaso nas tuas mãos, me molda, me quebra como tu queres. Se eu tiver que ser um cara que fala menos, me faça. Se eu tiver que ser um cara que não fala nada, fique à vontade. Porque agora o meu valor não está mais nas pessoas me aprovando, mas está no meu verdadeiro amigo Jesus, está nessa promoção. Sabe o que você está falando de amizade? A gente vai falar sobre presença de Deus? Vamos. Mas eu quero lembrar você, quando eu e você temos uma identidade clara, sabemos que somos filhos e filhas, amigos de Jesus, muda o nosso relacionamento com Deus.
Enquanto a gente deixa outras vozes definirem quem nós somos, o nosso relacionamento com Deus não se firma e a gente parece que é uma montanha russa, maluca. Alguém se relaciona com isso que eu estou dizendo? Faz sentido isso? Parece que você está num... Mas o Senhor chamou a gente para ser constante, amém? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, diz a palavra, 2 Coríntios. Tornar conhecido, está aí no versículo 15, João 15, 15. Na versão da NVI diz, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. E tornar conhecido quer dizer ter conhecimento completo. Ter conhecimento completo. Quando Jesus fala de servos e de amigos, tem duas diferenças claras. Eu não fiz slide hoje, gente, porque eu queria que você ouvisse a minha voz maravilhosa. Servos, presta atenção, o servo não sabe o que o mestre está fazendo. Ele não tem acesso à realidade íntima. O servo não tem intimidade, não tem. O servo, muitas vezes, o objetivo da vida deles é obedecer. E obedecer não é ruim. Mas a obediência no coração do servo eu vou fazer tudo certinho para que então, no final do mês, eu ganhe alguma coisa. O amigo, ele é diferente. O amigo, ele não quer desapontar o mestre. O amigo, ele sai do mandamento para a presença de Deus. O amigo, ele pensa assim, enquanto o servo pensa assim, o que eu posso fazer para ele? O amigo diz, como ele está vendo as minhas escolhas? O servo fala, o que eu estou fazendo para o Anderson? Mas o amigo pensa assim, o que o Anderson vai pensar de mim se eu decidir fazer isso? Porque eu tenho tanta intimidade, que eu me preocupo com o que ele pensa sobre mim. Eu não estou fazendo só para receber alguma coisa. Faz sentido isso, a diferença? Quando você pensa em Deus, quando você pensa no seu tempo de oração, você vai esperando uma ordem? Ou você vai falando assim, Deus, eu como seu amigo, Gustavo seu amigo, estou pensando em fazer isso. Não tenho muita certeza. Estou pensando nisso aqui, meu coração está triste por isso, eu estou com raiva disso. Ou é, Senhor, fala o que você quer para me livrar dessa jossa. Dois comportamentos totalmente diferentes. Porque Jesus, Ele quer andar conosco numa jornada para mostrar o coração do Pai para a gente. É como se Ele fizesse assim, olha, se você fizer a pergunta certa, eu dou a resposta certa. Agora, se você não fizer pergunta nenhuma, o que acontece quando a gente sai de servo para amigo? 4 coisas acontecem. A primeira é que tudo que a gente sabe muda. Isso é difícil, hein, gente? Ai, meu Deus. Tudo que você pensa, que você sabe nos seus X anos de vida, quando chega até Jesus, cai. Treta. Mas acontece. Porque é como se tivesse um amigo mais experiente e falasse, então, Ni, tudo isso que você viveu até agora tinha um outro caminho melhor. Aí você fala, putz, vou parar tudo e vou seguir isso. Fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Difícil. Porque mexe com as nossas convicções. Segunda coisa que muda, tudo que a gente sabe muda. A segunda coisa que muda é a nossa experiência. Você não corre mais atrás do que Deus pode te dar, você corre atrás dele. O amigo quer estar com o amigo. Ele não quer aquilo que o amigo pode te dar. Amizade interesseira, sabe assim? O cara só anda com você porque você tem carro. Só te dá carona para a faculdade porque você meia gasolina com ele. Mas nunca teve uma amizade. Não, nada de ruim nisso. Às vezes a gente começa assim. Mas isso não pode ser o final, porque com Cristo a gente tem que entender que a nossa experiência muda. Eu quero estar com Ele. Eu não quero só aquilo que Ele pode me dar. Terceira coisa que muda. A gente para de fazer coisa para Deus e começa a fazer coisas com Deus. Você consegue imaginar tudo na sua vida, qualquer projeto agora, pensa aí no que você está almejando no seu coração. Deus não ser mais um consultor, mas Ele ser alguém que está do seu lado falando, vamos fazer esse desenho aqui junto?
Vamos fazer esse rabisco aqui junto? Mas às vezes a gente faz o quê? Deus, eu estou querendo comprar esse novo celular aqui. Faz um favor para mim. Manda o dinheiro para eu pagar daqui a 12 meses. E a gente compra. Eu estou dando um exemplo tosco. Mas às vezes a gente tem a tendência de fazer algo e pedir para Deus abençoar. Alguém além de eu? Brincadeira. Alguém além de mim faz isso? Quando Deus está falando, eu tenho todo o interesse de fazer parte disso com você. Da sua compra do celular, ao sonho, sei lá, da sua viagem, do seu intercâmbio, do seu casamento, da sua casa própria, do que quer que seja. Agora, você é meu amigo ou você é meu servo? Amigos conhecem o coração. E o último ponto é que a nossa identidade é transformada. Lembra quando a gente cantou aquela música, Mostra a tua glória? Mostra a tua glória. Quando tivemos, transformados somos. Não tem como estar na presença de Deus e não ser transformado. Um amigo te influencia ou não? Sim ou não? Que amigo está te influenciando? Jesus? Que amigo está me influenciando? Gente, é sério. A Bíblia fala, aquele que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Quem quer ser em sã consciência inimigo de Deus? Ninguém. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente complica. Eu quero falar para a gente ir para o final sobre um cara que foi amigo de Deus, Moisés. A pessoa quer falar Abraão também foi, mas Moisés. Você pode abrir a Bíblia lá comigo em Êxodo? Vou contar para você um breve relato da história de Moisés. Moisés, como vocês sabem, ele foi o libertador do povo de Israel do Egito. Moisés foi aquele chamado por Deus. O primeiro encontro com ele foi na sarça, se você se lembra bem. E Moisés é um dos poucos homens no Antigo Testamento que viu Deus. Ele viu, não face a face, porque o Senhor falou que ninguém sobreviveria se o visse face a face. Mas Moisés falava com Deus como eu estou falando com vocês. Você consegue imaginar isso? É um bagulho para mim que ainda eu não consigo formar na minha cabeça. Ele falar com Deus assim, ouvindo a voz dele audivelmente. O povo sai lá da terra do Egito, vai então em direção à terra de Canaã, fica lá no deserto. Em Êxodo 19, você não precisa abrir, só vou dar um relato para você. Segure em 33 aí. No Êxodo capítulo 19, Deus fala, Moisés, que bênção. O povo está aqui no deserto agora, vocês estão aqui ao redor do Monte Sinai, que é um monte onde a presença do Senhor vai se manifestar. Moisés, faz o seguinte, bota todo mundo ao redor, peça para que eles se santifiquem, que eles jejuem, que eles façam toda uma série de rituais, porque eu vou falar com eles. Quando eu falo para você 10 mandamentos, você pensa no quê? 2 tábuas de madeira, talvez? 2 tábuas de pedra? Quando você fala 10 mandamentos, eu lembro daquelas 2 pedrão assim. Só que você sabia que a primeira vez que os mandamentos são compartilhados, eles são audíveis, eles não são escritos. Em Êxodo 19, o povo se reúne e Deus fala os mandamentos. Ele fala para o povo inteiro, 2 a 4 milhões de pessoas ouvirem a sua voz. Até então, quem ouviu a voz de Deus foi quem? Só Moisés. Moisés na sarça, Moisés ali depois com o faraó, com as coisas. Ninguém tinha ouvido a voz de Deus dessa maneira. E Deus pega para 2 milhões de pessoas e diz, presta atenção, eu vou falar que eu sou o Deus de vocês. E quando ele fala, a Bíblia diz que vem trovões, raios, mas você consegue ouvir a voz de Deus. E o povo inteiro ouve. Depois que Deus acaba de falar, o povo vai até Moisés e fala, Moisés,
foi legal, mas a gente não quer mais ouvir. Faz assim, próxima vez que Deus quiser falar, sobe lá você, ouve e traz pra gente. Nem parece com nós. Eu até tenho grifado aqui na minha Bíblia, Êxodo 19, Êxodo 20, versículo 20. Moisés respondeu para o povo, quando o povo falou que não queria mais ouvir a Deus: não tenham medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Conhecer a Deus, estar na presença de Deus, evita com que eu e você tenhamos desejo pelo pecado. Mas o povo disse: não. Essa foi a primeira vez que Moisés sobe ao monte. Moisés sobe novamente. Quando Moisés sobe pela segunda vez, obrigado, pode deixar aqui mesmo. Quando Moisés sobe pela segunda vez, o Senhor fala com ele e dá várias instruções. E aí você encontra ela sobre todas as instruções, desde o versículo do capítulo 20, não é verdade? Até o capítulo 30. Até o capítulo 31. Você vê a conversa de Deus com Moisés. Moisés ficou cerca de 40 dias lá no monte. Depois de Deus falar, eles falaram: Moisés, sobe lá. Quem pediu para Moisés subir? O povo. Aí Moisés sobe. Josué fica no pé do monte e ele sobe. Quando ele está lá, Deus dá todas essas instruções de quase 10 capítulos. E aí Deus fala: Moisés, desce lá, porque o povo fez um bezerro de ouro. Eu imagino o coração de Moisés nessa hora. Ele deve ter feito: meu Deus, não é possível. Eles pediram para eu subir. E agora eles fizeram um bezerro de ouro. E depois você lê, por favor, você leia. O capítulo 32 é maluco. Porque eles falam assim: Arão, constrói para a gente aí um Deus, porque foi esse Deus que tirou a gente do Egito. Porque assim, Moisés subiu, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Quem nós vamos adorar agora? Parece que eles esqueceram que eles vieram com coluna de fogo no meio do deserto até agora. Não conheciam a presença, viam a presença, seguiam para onde quer que ia, mas não conheciam a presença. Não eram amigos. Moisés era amigo. Está fazendo sentido, gente? Moisés é amigo. Quando Moisés desce, vê aquilo, as tábuas caem e quebram. Pá! Imagina, uma tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Cara, devia ser sensacional. O texto diz que Deus deu para Moisés as tábuas já escritas. Você consegue imaginar isso? Não foi uma caneta, foi tipo... Não vou entrar nessa brisa, mas... Quando Moisés chega lá embaixo, pá, cai e quebra, diz a palavra no versículo 39, no versículo 19 de Êxodo 32. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso, jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Deus fala assim: eu vi como esse povo é teimoso e rebelde. E aí eu quero chegar no ponto com vocês. Moisés vê toda aquela besteira que o povo fez, e ele vai interceder pelo povo e fala: Deus, por favor, Deus, não destrua o povo, porque, gente, não adorarás outros deuses, é batata. Deus estava com o bagulho na mão para meter um raiozinho ali, dizimar todo mundo ali. Mas Moisés, um homem que é amigo de Deus, resolve interceder. Olha Êxodo 33, versículo 1. Até agora, deu para entender um panorama aí do que aconteceu? Leia, é muito legal o Êxodo, para você compreender isso profundamente.
Versículo 33, o Senhor então disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, darei esta terra a seus descendentes. Versículo 2, enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Deus foi sincerão, né? Se eu andar com vocês, eu vou destruir. Vocês não conseguiram esperar 40 dias. Coração teimoso e rebelde. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos. Moisés então começa a se encontrar com Deus na tenda. E lá, se você ver no versículo 11, diz que toda vez que Moisés entrava na tenda do encontro, diz assim, versículo 11, ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Olha que maluco, Moisés era amigo de Deus. E é aí que começa a rolar uma parada maluca. Olha, lê o versículo 12 comigo. Então Moisés disse ao Senhor, lembra que Deus falou, vocês vão, eu vou mandar anjo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas eu não vou com vocês. E às vezes a gente cai nessa armadilha. A gente pensa que só porque a nossa vida está indo bem, só porque a nossa vida está indo bem, porque Deus está nos abençoando, a gente não se importa com a presença. Deus me abençoa para eu chegar lá. A sua intenção é a melhor delas. É a melhor. Mas Deus, eu vou. E aí o Senhor fala, tudo bem, eu posso, eu sou bom. Deus fala, eu sou bom. Eu abençoo você. Não tem nenhum problema. Mas para onde você vai? Eu não posso ir com você, porque não é o plano que eu tenho. Você prefere a minha presença ou a minha bênção? E muitos de nós, na nossa geração, a gente aprendeu a falar o quê? Senhor, se eu chegar lá, o caminho é bom, o final é bom. A gente pensa que a gente sabe que o final da nossa vida é bom. A gente pensa que aquele melhor emprego é pra gente, a gente pensa que aquele namoro é melhor pra gente pensa que aquele dinheiro, aquele salário, a gente pensa que aquela casa, a gente pensa que esse modo de vida, a gente pensa orgulhosamente que isso é o melhor pra gente. A gente fala, Deus, se você fizer eu chegar lá, tá tudo certo. Mas a gente nem se preocupa se a presença dele estará conosco. Você percebe aí o pulo do gato? A ciladaça. Eu abençoo os seus planos, Gustavo. Mas você quer que eu te abençoe ou você quer a minha presença? Você quer tanto casar, Gustavo, você queria tanto uma namorada, você queria tanto esse emprego, você queria tanto esse carro, você queria tanto essa viagem, você queria tanto essa oportunidade. Eu te dou, eu sou um bom pai. Deus fala para mim, para você. Mas você quer a minha presença? Porque você percebe que a característica que Deus chama o povo, Ele chama de rebelde e teimoso. Ixi, teimosia é fogo, né? Teimosia é saber o que é certo e... Mas eu quero, Deus, me dá. Mas eu não estarei. E aí? Êxodo 33, versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor. Olha como Moisés conversa com Deus. Deus acabou de falar, eu não vou com vocês, minha presença não vai com vocês. Então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você.
se é verdade que te agradas de mim, olha esse versículo 13. Se é verdade que te agradas de mim, se nós somos amigos, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor, com as tuas bênçãos, com a tua graça. Ou seja, então, a graça, a bênção é fruto do conhecimento. Eu quero as suas bênçãos, Deus, mas primeiro eu quero te conhecer. Está escrito isso na sua Bíblia? Está ou não? E lembra-te que essa nação é o teu povo. Conhecer, essa palavra no hebraico é iada, Y-A-D-A. Iada significa conhecer intimamente. É a mesma palavra que foi usada para escrever que Adão conheceu Eva. Adão conheceu Eva, no sentido de que Adão conheceu ela intimamente. Intimidade para a nossa geração virou sexo, virou algo sensual. Não é. Intimidade é conhecer o coração. Intimidade é quando a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família, sua avó, sua tia, não sei, olha para você, parece que ela viu a sua alma. Sabe aquele amigo que você, às vezes, troca o olhar, você já sabe o que está acontecendo? Isso se chama intimidade. Quando Moisés está falando, ele está falando, Senhor, permita-me, iada, conhecer os teus caminhos de forma íntima. Senhor, me permita, para que eu te conheça, eu te iada melhor, para que eu te conheça intimamente ainda melhor. E continue a contar com as suas bênçãos, mas eu não quero as suas bênçãos, Deus, sem a sua presença. Essa foi a fala de Moisés. E lembra, gente, Deus está bravo com quem? Com Moisés ou com o povo? Com quem? Com o povo. Mas Moisés fala, por amor a mim, porque você disse que você me conhece. Olha a resposta de Deus. O Senhor respondeu, eu vou acompanhar você e te darei descanso. Parece que Deus está mudando de ideia. Deus não está mudando de ideia. Deus está vendo onde o coração de Moisés está. Moisés me quer ou ele quer as minhas bênçãos sobre o povo? Eu e você temos essa janela todo dia. Deus, Ele não cria tentações para que a gente caia, mas Ele prova o nosso coração. Isso Deus faz, Ele prova o nosso coração. E Ele está falando, nessa janela aqui, Gustavo, você prefere que eu te dê um emprego, que tenha um salário e que tudo que você sonhou em todo o tempo da sua vida? Ou você prefere fazer aquilo que eu estou te fazendo, que eu estou te propondo e depender de mim? Eita! Aqui eu tenho segurança baseada em mim. Aqui eu tenho que depender da presença. A escolha é minha. Você parece, quando você lê o texto, parece que Deus mudou de ideia. Agora eu não vou mais matar Israel. Deus nunca quis destruir Israel, porque lá em Noé ele falou que ele nunca mais destruiria. Certo, gente? Ele fez uma aliança para que eu nunca mais destrua. Mas ele falou, eu quero ver o seu coração, meu amigo Moisés. Eu quero ver o seu coração. E aí Moisés diz, versículo 15, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor. Olha esse versículo, gente. Pois a tua presença em nosso meio que nos distingue. A sua presença no nosso meio que faz a gente ser diferente das outras pessoas. Não é o culto, não é a frequência, não é a roupa que a gente se veste, é a tua presença no nosso meio que nos distingue. O teu povo e eu de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que você me pede. Olha isso, gente, Deus fala, certamente, Moisés, eu vou fazer aquilo que você pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Você percebe que Deus dá um passo a mais? Ele fala, eu não vou só mais proteger você agora, eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu conheço o seu coração. Nesse momento parece que o véu caiu e
aqui, é esse Moisés que eu tirei, é esse Moisés que eu protegi de Faraó matar, é esse Moisés. Está aqui, ó. Moisés, então, depois dessa experiência que Deus viu, olha a pergunta de Moisés, versículo 18. Então peço que me mostres a tua presença gloriosa, ou seja, agora eu peço que você me mostre a sua glória. A gente era amigo, brother, agora eu te peço que você me mostre algo que ninguém mais viu. Você entende que isso é um pedido de intimidade? É ou não é? É tipo, me mostra o seu quarto. Você deixa qualquer pessoa entrar no seu quarto? Sujo, não é brincadeira. Qualquer pessoa entra no seu quarto, na sua vida, no seu coração? Não. Moisés está falando, então, beleza, é isso, Senhor, maravilha. Eu creio que o Senhor está fazendo isso, está certo, tal, fechou. Agora, me mostra a tua glória. Me mostra algo que nenhum homem ainda na terra viu. E a resposta de Deus, versículo 19. E Deus respondeu, diante de você, farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Deus está falando, eu vou me mostrar assim. Você não vai mandar em mim, eu vou fazer ainda, porque eu sou um justo juiz. Mas mesmo assim, eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Você percebe que Deus não escolhe mostrar para Moisés raios e trovões? Ele não escolhe mostrar para Moisés grandes milagres. Porque ele já estava fazendo um monte de coisa, não estava, gente? Maná, está rolando um monte de coisa já. Moisés sabe que Deus é todo poderoso. Não tem dúvida no coração dele sobre isso. Mas ele falou, os teus feitos são importantes. Agora eu quero conhecer o seu coração. E a gente é uma geração que está atrás dos feitos. A gente não consegue agarrar uma promessa e falar, vou ficar e permanecer, porque eu sei o Deus em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A gente quer o outro, a gente quer o novo. Seja lá o que raio que é isso. Você fica pingando de galho em galho. Não estou falando de ir para outra igreja. Não estou falando de ir para outra conferência. Estou falando de eu e você termos uma constância na nossa vida cristã, onde a gente não fica pingando. Porque a gente não gostou da última coisa que Deus falou para a gente. Deus dá uma promessa e Ele espera da gente perseverança. Romanos 5. Perseverança, porque a perseverança produz caráter, e o caráter renova a esperança. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Faz sentido, gente? O relacionamento existe para Deus revelar a bondade dEle. Eles falam, Gustavo, como é que isso aconteceu? Abacuque 2,14 diz, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. A gente cantava de uma música bem antiga, era se encherá, e toda a terra disso, era muito velha, talvez você não vai lembrar. Se cobrirá como as águas cobrem o mar. É uma promessa, o profeta Abacuque estava falando, vai chegar um dia onde o conhecimento da glória de Deus vai inundar a terra. Esse dia já chegou, aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Porque Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus. Na face de Cristo, nós vemos a bondade de Deus. É na face de Cristo. Sabe o que é mais maluco? Eu vou ler mais um texto com vocês e aí a gente encerra. Quando Moisés desce, depois desse encontro com Deus, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Imagina um rosto brilhando. Então hoje tem maquiagem para essas coisas, né? Iluminador, sei lá como é que chama.
Mas imagina um rosto brilhando, um rosto de um velho do deserto, cheio de sol. Ele está andando no meio de um monte Sinai. Josué está lá. Será que Moisés vem? Quando vem? Daqui a pouco vem uma cabeça brilhando no meio do monte. Você consegue imaginar isso? Eu ia ficar com muito medo. Fantasma. Vem uma cabeça brilhando. E a Bíblia diz que quando Moisés chega no pé do monte, o povo vê que o rosto dele está brilhando. Mas Moisés não estava com um espelho de bolsa ali. E a Bíblia diz que quando o povo vê o rosto de Moisés, eles ficam com medo. Porque o homem que não tem relacionamento com Deus, tem medo quando Deus se manifesta. Deus, eu te quero mais que tudo, mas guarda isso aqui, que esse é meu, eu cuido. Moisés não tinha nada para perder. Enquanto que Moisés foi tão cabuloso que a face dele mudou. E é engraçado, porque Moisés teve outros 2 encontros com Deus antes, não teve? Mas tinha mudado alguma coisa? Não. Mas quando ele experimentou a presença, ele experimentou a bondade. Preste atenção, quando Moisés experimenta a bondade de Deus, o rosto dele é transformado. Quando temos um encontro com a presença e a bondade, nós somos transformados. Não com a lei. É com a presença. A gente corre o risco de, porque a igreja tem que ser um lugar legal hoje em dia. Ela tem que ter uma luz legal, ela tem que ter um monte de coisa legal. Aqui só tem que ter gente legal, que dá sorrisinho para você, tapinha nas costas, beijinho, e fala que te ama. A igreja tem que ser esse lugar. Porque o mundo já é muito mal. Então aqui tem que ser um refúgio. Não tem. A igreja tem que ser um lugar onde nós falamos as coisas em amor, onde nós temos uma aliança em amor. E a Bíblia fala, leais são as feridas feitas por quem nos ama. Agora, gente, nós acreditamos nessa mentira. E a gente vem para a igreja para se refugiar. A gente vem para a igreja não para encontrar a Deus, mas para encontrar uma coisa que nos sacie. Então nós falamos sobre o Declare Guerra nesses últimos meses, nós falamos sobre os hábitos no Labs desse sábado, nós demos um monte de recursos para que a gente possa entrar numa nova estação da nossa vida com recursos, não mais assim chutando, mas nada disso basta se não tiver a presença de Deus. E a presença de Deus envolve encontro, e encontro envolve a gente ser transformado. Envolve eu e você sermos transformados. Por isso que a Bíblia fala que é de glória em glória, é de transformação em transformação. É de encontro em encontro. Deus, no lugar de programar a gente com todo o conhecimento da terra, Ele escolheu ter um relacionamento. E ter conhecimento para Moisés significou ter acesso à presença de Deus. E o que está no meu coração nessa noite é isso. A presença de Deus. Por isso eu comecei com 2 Pedro 1:3. Todas as coisas que eu e você precisamos para uma vida de devoção já nos foram dadas, mas para isso precisamos do conhecimento. Vocês lembram que eu li esse texto no começo? Conhecimento é iada, conhecimento é intimidade, porque vem cá comigo aqui, ó. Porque você pode fazer assim, ó. Deus pode estar aqui, ó. Deus pode estar aqui, do seu lado. Só que como se existisse um véu na sua frente. Você está falando, Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver. Deus, eu estou aqui na igreja. Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu quero te ver. Mas não tem conhecimento íntimo. Porque na intimidade a gente se tira as máscaras. É como se Deus estivesse aqui do lado e a gente não conseguisse ver nada. Quantos já se sentiram assim além de mim? Parece que tudo acontece menos comigo. O problema não está nos outros. Quanto eu estou buscando conhecimento íntimo? Quanto eu estou tendo essa fala com Deus como Moisés teve? Obrigado, mano. Depois eu vou te usar de novo. Por isso eu quero ler com você o último texto, 2 Coríntios 3. Lembra que o rosto de Moisés
brilhou. Depois desse encontro com Deus, o rosto de Moisés faz o quê? Moisés faz o quê, gente? Ele brilha. E o povo tem tanto medo, que toda vez que Moisés agora se encontra com Deus, mesmo na tenda, ele sai com o rosto dele brilhando. Então, não foi só quando ele desceu do monte. Toda vez que ele se encontrou na tenda, que não é o Monte Sinai, mas é na tenda do encontro, toda vez que ele entrava na presença de Deus, ele saía com o rosto brilhando. E Moisés teve que usar agora um véu. Porque o povo estava com tanto medo de Moisés, ele se ouvia tanto a Deus, ele estava sendo tão ali transformado, que ele tinha que andar com um véuzinho no rosto. Porque o povo não conseguia entender aquela experiência. Não conseguia entender. E é nessa perspectiva que eu quero ler com você 2 Coríntios 3, 7 a 18. Preciso dar sua atenção nesse texto, é o último texto que a gente vai ler. Mas esse é um texto considerado difícil para muitos entenderem. Mas eu te dei uma penca de contexto agora, para a gente conseguir entender esse texto. Ele está falando da antiga e da nova aliança. A antiga aliança, ela era baseada na lei de Moisés, mas a nova aliança é baseada no Espírito, na obra de Jesus na cruz. Olha o que diz. O antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Ou seja, quando Moisés desceu lá do monte, já foi uma cota, já estava diminuindo o brilho, e mesmo assim os israelitas não conseguiam ver, já era isso muito glorioso, já era algo incrível. Olha o que diz o texto. Acaso, versículo 8, não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Olha a pergunta de Paulo. A presença que antes estava definida, separada só para Moisés, agora está disponível a todos nós. Por causa de quem? Por causa do Espírito. Todos os nossos rostos têm que brilhar. Por isso que Jesus falou, brilhe a sua luz no mundo, vocês são sal da terra e luz do mundo. Olha o versículo 9, se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas por que eles não conseguiam ver a glória? Por que eles não conseguiam reconhecer a presença? Olha o versículo 14. Mas a mente do povo estava endurecida. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. Até hoje, quando eles vão ler a antiga aliança, os judeus colocam no rosto. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por este véu. Contudo, versículo 16, glória a Deus, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quem fez? Jesus. Mas todos aqueles que se voltam para Cristo, precisa se voltar. Não vou construir bezerro de ouro. Eu vou lembrar de quem me tirou do Egito.
Por isso que a Bíblia faz sentido, gente. Por isso que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por isso que eu preciso viver Colossenses 3, trazendo à memória as coisas que são boas, agradáveis, dignas de louvor. Por isso que eu preciso fazer uma escolha de preencher minha mente com as coisas boas. Não é pensamento positivo. Isso se chama viver conforme o Senhor pediu, sem o véu. Sem o véu. Agora, volta aqui. Deus. Ele está aqui. Ele está do seu lado. Eu não quero apelar. Mas se eu dissesse que Ele não está, eu estaria mentindo. Lembra qual que é a diferença? Jesus disse, vocês são meus amigos. Tudo que está no coração do meu Pai, eu tornei acessível a vocês. Por isso vocês podem pedir qualquer coisa. Moisés fez isso. Antes mesmo de Jesus vir. Ele conhecia tanto a Deus. Estava tanto na presença. Que ele pedia tudo ao Senhor. Mas nós muitas vezes estamos como se fosse o véu aqui caído. O Senhor está ao nosso lado. E não conseguimos ver. Por isso que a glória de Deus, a bondade de Deus está manifesta em Cristo Jesus. Sabe aquele versículo que Deus falou para Moisés? Aquela fala que Deus falou para Moisés, que está lá no versículo. Ele diz, eu vou fazer passar diante de vocês toda a minha bondade. Qual que é o maior ato de bondade que Deus fez por nós? Jesus Cristo na cruz. Por isso que toda a glória de Deus está revelada em Jesus Cristo na cruz. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Pai. Quando nós olhamos o Pai, nós vemos o Filho. Quando vemos o Filho, vemos o Espírito. E o Espírito habita em nós. Porquanto o Espírito habita em nós, Deus o Pai habita em nós. E o nosso rosto tem que brilhar à luz dele. Agora, quando nós escolhemos ficar com o véu, nós não vemos nem o Deus e nem o próximo que está ao meu lado. Dá para ver? Não. Por isso que Jesus, qual que era a treta de Jesus com os fariseus? Eles usavam a lei só para benefício próprio. Eles não adoravam a Deus de verdade na presença de Deus e não olhavam para o seu próximo. Obrigado, irmão. Essa é a diferença. Paulo, judeu formado aos pés de Gamaliel. Paulo sabe do que ele está falando. Paulo está falando, o coração deles está encoberto com um véu que impede eles de ver a presença de Deus. Porque eles não querem ser amigos, eles querem as bênçãos. Quem quer as bênçãos não consegue ser amigo. Quem é amigo tem acesso ao coração. Quem tem acesso ao coração tem acesso à presença. Quem tem acesso à presença tem acesso à glória de Deus. E a glória de Deus é o Espírito Santo em nós, operando a obra de Jesus. O que faremos agora? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois? O que você quer fazer agora? Eu não sei o que eu quero fazer agora. Meu coração se enche. Porque Jesus morreu na cruz por mim, não para que eu ficasse só livre do pecado, mas que eu vivesse uma vida aqui refletindo a glória de Deus. E para isso eu tenho que parar de pensar que Deus só existe para mim, para me alimentar. Ele existe para eu amar. Ele existe para eu testemunhar. Porque você não coloca uma cidade edificada sobre um monte. Você não esconde uma cidade edificada sobre um monte. Você não acende uma lamparina e coloca embaixo da cama. Gente, afinal das contas, a presença existe para nos transformar. E transformar a gente como se fosse canhão. Já viu canhão de farol? A gente não mora na praia. Mas você já viu aqueles faróis de filme que emitem uma luz que você vê a quilômetros e quilômetros de distância? Esse somos eu e você. Essa é a nossa vida. Mas por que muitas vezes não acontece, Gustavo? Porque nos falta anseio pela presença. Nos falta anseio pelo yada, pelo conhecimento íntimo do Senhor. Mas para conhecer intimamente, Moisés falou assim, eu vou deixar o povo, eu não me importo com o que eles pensam de mim, eu vou deixar tudo.
Lembra o que eu falei aqui no começo? O que acontece quando nós nos tornamos amigos de Jesus? Tudo que a gente pensa que a gente sabe muda a nossa experiência, muda a nossa função e muda a nossa identidade, ou seja, muda tudo. Cristo tem que entrar na nossa vida para mudar tudo, porque se Ele não mudar tudo, nós não vamos brilhar luz nenhuma. Inclusive as nossas convicções. Nós temos que acreditar que Deus é um Deus bom, gente. Ele é bom, Ele é um Pai bom, mas Ele falou, eu quero dar tudo o que vocês precisam, mas na minha presença. Presta atenção nisso, aqui eu encerro. A nossa fé, sabe o que é fé? A nossa fé, ela só vai andar nas áreas onde a gente já teve uma experiência com a presença de Deus. Se você nunca teve uma experiência na presença de Deus na sua área financeira, por exemplo, quando Deus pede para você mover com fé, você não consegue. Por quê? Porque você tem medo. Se você já experimentou uma cura emocional no seu coração, onde Deus agiu, ou seja, a presença dEle veio e curou você, se Deus falar, pode dar um passo, pode abrir o seu coração, porque você pode confiar naquela pessoa, você vai dando um passo de fé, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Porque você conhece que Ele já cuidou de você. Faz sentido isso? Se você não conhece, se a sua experiência com Deus é muito pouco, a nossa presença de Deus é só superficial, é só de reunião comunitária, é só disso, a gente não consegue ter fé. Porque fé é dar um passo sem ver o chão. Já falei para vocês, quantas vezes eu já falei isso aqui? Eu não conseguia orar para as pessoas serem curadas. Tinha um monte de pensamentos na minha cabeça que me impediam disso, um monte. Até que um dia eu estava lendo um livro, do T.L. Osborne, e aí, quando eu li aquele livro, me deu uma injeção de fé. Eu falei, Deus, quer saber? Eu vou correr o risco. Eu vou orar pelas pessoas para elas serem curadas. E numa atmosfera, eu vim, orei por um cara, ele foi curado. E não fui eu que fiz, foi Deus. Mas o meu ato de fé foi, eu vou dar. E se falarem que eu orei e não deu nada, a responsabilidade não é minha, é sua, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio na sua bondade, eu não confio só que você é poderoso para curar, mas eu confio que o Senhor é bondoso bastante para querer curar Ele. Você vê que é fruto da bondade, não é fruto do poder. Sabe por que a gente tem compaixão de gente perdida? Porque a gente sabe que Deus ama eles. Se a gente não acha que Deus ama eles, se a gente pensa que a gente é melhor que eles, a gente não tem compaixão. A gente fica duro, deixa eles se estrupiarem. Porque a nossa fé, ela só explora onde nós temos convicção de que Deus é bom. Deus é bom nas minhas finanças, então eu dou um passo. Deus é bom nos meus relacionamentos, então eu dou um passo. Onde Deus é bom para mim e para você? A gente só sabe, lembra da bondade? O encontro de Moisés, volta a dizer, com Deus, fez com que Deus mostrasse o que para Moisés? Ih, gente, vocês estão aqui? No encontro de Moisés com Deus, o que Deus mostrou para Moisés? Bondade. Moisés viu, na presença dele, eu descubro que ele é bom. E eu sei que ele ama aquele povo. Então eu vou interceder por aquele povo, e eu vou falar mais uma vez para aquele povo, porque eu sei que Deus ama eles. Não é sobre nós, gente. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre alcançar o próximo. A presença de Deus nos aponta para o próximo. Então você quer ter uma experiência com a glória de Deus? Você quer ter uma experiência com a presença de Deus? E se Ele revelar para você, igual Ele revelou para Moisés, a bondade dEle? O que você vai fazer? Pô, Deus, esperavam a provisão, você não é um Deus provedor. Esperava uma cura, você não é o Deus que cura. A presença basta. Porque um dos encontros, quando Moisés perguntou, quem é o Senhor? O que Deus respondeu para Moisés? Eu sou. Você não precisa saber o que eu faço. Você precisa saber quem eu sou. Nosso convite hoje é conhecer quem Deus é, não o que Ele pode fazer por nós. Presença não é sinônimo daquilo que Ele faz. Presença é sinônimo de quem Ele é. Você estaria disposto, meu amigo e minha amiga, a estar na presença de Deus, mesmo que você não receba nada em troca? Essa é a pergunta para a gente. Você iria na festa só para estar com o seu amigo? Mesmo que fosse um lugar que você não gostaria de estar?
Porque Deus está falando, eu tenho que estar em lugares que você talvez não gostaria de estar, mas eu estou lá, você vai me encontrar lá? Essa é a pergunta para a gente. Nós queremos o Deus das bênçãos? Ou nós queremos as bênçãos de um Deus? Tanto faz quem é esse Deus. Eu quero o Deus das bênçãos. E se Ele não me der as bênçãos, eu estou feliz, porque eu encontrei o grande eu sou. Eu quero fazer essa pergunta para você: qual Deus você quer hoje? Um Deus que nós moldamos a nossa imagem, a nossa semelhança e, portanto, ao nosso desejo? Ou nós queremos ser amigos de Jesus? Você entende porque eu comecei com João 15? Porque Jesus está falando, se você é meu amigo, você pode pedir qualquer coisa. Se você é meu amigo, você já tem a resposta. Se você é meu amigo, presta atenção, eu não vou fazer um apelo aqui para perguntar para você, quantos eram servos e agora querem ser amigos? Porque você já foi colocado como amigo de Jesus. Se a gente não tem vivido, a gente pode se arrepender, amém? E zerou, nós já fomos promovidos. A questão é se agora, como amigos, nós buscamos a presença? Ou buscamos aquilo que Ele faz? Porque a presença vai nos olhar, vai nos transformar, olhar com paixão. Gustavo, me dá um exemplo de como é que se manifesta a presença. Onde você queria justiça, você vai ter compaixão. Onde você queria fazer, mano, ele tem que pagar. Não foi justo o que ele fez. Com seu coração de compaixão, você está na presença. Quando você só julgava uma pessoa pelo que ela fazia, e os seus olhos se transformam para compaixão, você está na presença. Quando a sua mente, quando cai o seu dinheiro, a primeira coisa do seu salário não é pensar aquilo que você vai gastar em você. Você pensa como que você pode investir em outra pessoa, você está na presença. Estou falando para dar para a igreja. Estou falando para que você não pense em você mesmo. Quando você vai orar, você não fala sobre os seus sonhos, você fala sobre as necessidades e os fardos das outras pessoas, você está na presença. Não estou dizendo para você não orar pelos seus sonhos, ore, o Senhor tem prazer, mas você é amigo do Senhor, Ele quer planejar com você, mas toda a energia que Ele te deu para interceder, por clamar por alguém que não pode. É difícil. Na nossa mentalidade que não teve um encontro com a presença. Mas quem um dia esteve na sala do trono, quem um dia esteve alguma vez na presença de Deus, sabe do que eu estou dizendo. E você quer voltar para lá. Quer ou não quer? Você quer voltar. Porque um dia você já teve. Vale mais um dia em teus atos do que 1000 em outro lugar, disse Davi. Eu quero ter esse um dia com o Senhor, diariamente. Eu quero desafiar você. Desculpa, são 9h05. A próxima programação é até às 9. Mas eu quero abrir meu coração com vocês. Ou nós entramos nisso, ou a nossa vida cristã vai ser muito parecida como a de aves que migram para onde tem comida. Acabou a comida aqui? Então a gente migra para outro lugar. Mas e os bebês que estão ali? A gente precisa de comida. Mas e quem vai cuidar deles? Daqui a um ano a gente volta, quando tiver comida lá de novo. E aí fica buscando atrás de comida. E o Senhor chamou a gente para gerar frutos, e frutos que permanecem. Não foi o João 15 que a gente leu? Você percebe que está no mesmo bloco. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, para que vão e deem muito fruto. Quando vocês frutificarem, peçam tudo em nome de meu Pai, e o meu Pai vos concederá. Amém, gente? Você pode ficar em pé nesse lugar para nós orarmos? A presença de Deus sempre vai nos levar para o próximo. A presença de Deus não é para saciar a nós mesmos, mas a presença de Deus pode fazer com que Deus transforme a história de outra pessoa, porque o povo de Israel teve a sua história transformada por causa de Moisés. Aquele povo não foi fulminado por causa de Moisés, porque Deus falou: por causa de você, Moisés, eu vou demonstrar misericórdia, porque você é meu amigo e eu conheço o seu coração. Feche seus olhos no seu lugar. Deus conhece o seu coração, meu amigo e minha amiga.
há uma diferença entre Deus sondar mentes e corações. Há uma diferença entre aquilo que a palavra diz. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Há uma diferença entre esse conhecimento, essa onisciência de Deus. Há uma diferença entre isso e nós falarmos com Ele. Deus não invade. Deus escolhe nos ouvir. Por isso que eu quero perguntar para você, você é amigo de Deus como Moisés é? Nós somos amigos de Deus como Moisés é. Ou nós estamos buscando a glória de Deus para fins pessoais? Porque Deus não compartilha isso. Glória não é só dons. Glória não é só milagres. Glória é a própria presença. O que a gente quer fazer com a presença? O que a gente vai fazer com o ministério que a gente tem, com o cargo que a gente tem? O que a gente vai fazer com o trabalho, com aquilo que a gente experimentou até agora na nossa vida? Porque a gente tem cristão aqui de 52 mil anos. O que nós estamos fazendo com isso, Senhor? Eu quero te pedir isso, peço, Senhor, som do meu coração, Pai. Som do meu coração, Senhor, porque eu quero ser teu amigo, Pai. Eu quero desfrutar da sua presença como um amigo, não mais como um escravo, Senhor. Não mais como troca, Pai, mas como aquele que conhece o seu coração. E isso tem que mudar minhas orações. Eu não vou fazer nenhum apelo hoje. Mas se você está no seu lugar e você sente isso, se quiser se ajoelhar, se quiser ficar em pé, você faz o que você quiser. Mas eu quero falar assim, Senhor, muda as minhas orações, Senhor Jesus.